Abrindo Portas se trata de uma iniciativa, criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Então, acho que a conversa passada foi muito interessante porque nos levou reforçou a questão da importância do sentimento, mas o que eu queria entrar hoje é um pouco na questão da responsabilidade que nós temos neste plano. Queria entrar um pouco no poder, né? Ou seja, a responsabilidade que temos neste plano e o poder que temos neste plano de interferir com essa realidade externa, né? E isso me levou a raciocinar sempre aquilo que já mencionamos a conversa passada, que é aquele momento em que, depois do 16º dia que o embrião é formado, né, o que faz com que comece a bater o coração, né? Que as tradições antigas colocam de que é o momento em que a alma se conecta à matéria, né? E que obviamente a ciência até hoje não tem prova disso. Porém, sabemos de que alguma coisa maior acontece nesse instante, nesse momento. E por que estou trazendo isso? Estou trazendo isto porque isso tem a ver com a questão da consciência, né? No que acreditamos, ou como que essa consciência se projeta neste ambiente. Então, sabemos que existe toda essa estrutura do ser humano, do quaternário inferior, da tríade superior, e essa consciência tem a ver com essa tríade superior. Então, eu estou trazendo tudo isto porque eu fiquei pensando muito nessa questão, o que é a consciência, de onde vem, né? Se no cotidiano vivemos como egos e temos essa sensação de unos, pessoas isoladas, o ambiente egoico me leva a pensar que eu sou, né? E não nós somos. Então, quero refletir muito sobre essa questão de o que acontece na hora em que eu consigo entender que sou energia, que sou uma consciência, que sou mais do que o ego, porque eu consigo, através de me centrar na minha consciência, consigo entender e observar o ego, né? E quando me concentro na minha consciência, automaticamente eu consigo alcançar
patamares de lógica superior àquilo que ocorre quando estou sentado apenas no ego, né, que fico numa condição mais humana, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, ainda estou me conectando com o tema, mas... Então, tem duas coisas aqui. Uma que você falou e outra que eu estava aqui pensando e que me chamou um pouco a atenção. Primeiro que ou boa parte das nossas tradições espirituais, né, seja em qual linha eu estiver falando, né, isso vai do cristianismo, enfim, espiritismo, pouco importa a linha, ela é baseada fundamentalmente na individualidade da consciência. Então, você está aí, eu estou aqui, somos individuais e tomamos as atitudes necessárias para que juntos consigamos evoluir ou crescer, etc. Ou se salvar. Só que o interessante é que o processo de evolução, ou o processo de salvação, ele vai ocorrer quando eu deixar de ser eu mesmo. Ou através da misericórdia, ou através da benevolência, ou através do trabalho voluntário ao outro. É interessante isso, porque mesmo havendo essa individualização, ainda que a tradição se negue a falar isso, de uma maneira coletiva. Então, é por isso que eu trouxe essa questão desse momento em que a vida se manifesta no início, no primórdio do ser. Porque o que é esse momento que dá o início à vida, né? Onde as tradições dizem que é essa consciência divina ou essa faísca divina, a presença do Criador se manifesta ou se conecta com a matéria, né? Me leva a pensar de que essa onda ou essa luz que gera a vida, né, obviamente pertence a um algo maior e tem um poder muito maior do que apenas um indivíduo. E isso me levou a pensar assim: as tradições ou muitas filosofias colocam a alma como sendo uma alma individual. Porém, a gente vê que, você acabou de falar, de que a evolução é coletiva, nós somos, parece um tecido, né? Então, essa consciência, o que é essa consciência que vem e gera a vida? Né? Eu ainda não alcancei a compreender isso, mas me dá a impressão de que como que se fosse uma fibra óptica que se conecta a essa matéria e há uma fonte do outro lado para gerar essa vida. Porque na hora em que obviamente nós não estamos nesse plano, mas almas superiores que passaram por aqui e se conectam a essa fonte, né, conseguem coisas extraordinárias. Conhecimento, alcançam conhecimentos. Se fala do arquivo acásico, se fala das memórias. O Yogananda, por exemplo, no seu livro da filosofia do yoga contemporâneo, o cara aprende a falar inglês de um dia para o outro. Que é isso? Né? Que fenômenos são esses? E aí me arremete a uma fala do Dalai Lama, que faz tempo que eu vi isso, vamos ver se a gente lembra. Ele estava na Índia e uma garota, aliás, está no YouTube isso, se você procura significado como chama? Significado do mantra Mani Padme Hum, Dalai Lama, vai aparecer esse vídeo. É curtinho, são 5 minutos, onde essa garota levanta na plateia e pergunta qual é o significado desse mantra. E ele dá risada, né? Dá risada e começa uma explanação da seguinte forma: muita gente recita os mantras, mas
absolutamente entende o significado do mantras, né? E isso não serve para nada. Você simplesmente repete Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme, né? Você está repetindo palavras, né? Que não há uma intenção por trás, não há uma consciência viva postada por trás. E aí ele explica, olha que interessante, ele explica o seguinte, que toda a filosofia budista tibetana está focada em transformar o sentir. Olha que interessante, a gente falava da importância do sentir, e que já vou chegar lá, né? Mas ele falava assim, Om, que é o Aum, que são 3 letras, né? Tá com base em corpo, mente e espírito, né? E depois Om, Mani, Joia, Padme Hum é a transformação dessa base, dessa tríade, corpo, mente e espírito, né? Transformar o lado impuro do ser para o lado superior, o lado puro. Transformar o ser em um Adão celeste, né? Ou seja, transformar os sentimentos impuros em sentimentos puros. E aí vem a questão da importância, né, do sentimento conectado a uma consciência superior. Então, essa estrutura dessa faísca divina dar vida, que tem um algo a mais, tem uma consciência superior, tem um conteúdo, né, que nos arremete, que é pura luz, mas a nossa busca é em direção à luz. A nossa busca é em direção a nos conectar com essa consciência superior, né? Sair da egoidade para nos conectar, né, com essa consciência superior. Quando fazemos esse caminho, a gente não se sente mais indivíduo e passa a sentir a comunidade, a coletividade. E veja que interessante. Qual é o poder que nós temos na hora em que a gente pensa em oração, pensa em um mantra, porque não importa a base filosófica, o que importa é o que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo eu estou emanando para essa matriz, através dos meus campos bioeletromagnéticos, né? Então não importa se você é budista, se você é cristão, se você é espírita, o que seja. O que importa é o poder que eu tenho de contribuir com a energia que alimenta a matriz, de uma forma consciente. Quando estou irado, quando estou estressado, meu campo está totalmente bagunçado, é como se eu estivesse descarregando uma energia conturbada para um ambiente. E nós temos essa percepção. Muitas vezes nós chegamos a um local e a gente sente que o ambiente está pesado, né? A gente sente isso. O ambiente está tenso, né? Então a gente tem essa intuição, essa percepção. Então, qual é a nossa responsabilidade para com a coletividade? Nós temos sim uma responsabilidade inerente a estar neste plano, que é gerar energia boa para alimentar essa matriz com um campo bioeletromagnético, com vibrações, com frequência, com luz, que é consciência pura, ordenada. A partir desse momento, né, eu vou estar contribuindo com uma comunidade gerando energia boa. Então, outro dia uma pessoa me perguntava assim, como fazer para juntar pessoas de diferentes filosofias ou religiões, né, em direção a um objetivo comum? Não importa qual é a origem, o que importa é que essa origem filosófica vai se transformar em um sentir, e esse sentir vai gerar uma frequência vibratória para um meio que é o meio comum. É como você está num ambiente, em uma habitação com várias pessoas, e você terá consciência real de que você está contribuindo para criar um ambiente ameno, salutar. É interessante isso, né?
Eu acho que isso tem um certo ponto de explicação quando você comentou no começo falando sobre o ritual, né? É, o ritual sem significado, o ritual vazio, né, por si só, ele já é uma expressão da sociedade contemporânea, na minha opinião. Perfeito. É porque você faz algo acreditando que aquele algo que você faz tem valor nele próprio para te libertar ou para te espiritualizar. Isso. É como acender uma vela, né? O ato de acender uma vela é algo, se você tentar minimamente compreender que aquilo é um ato de fé e de iluminação, né? Representa a iluminação, representa o grau de consciência que vai se ganhar, é uma coisa. Agora você acender velas, porque acender velas faz parte de alguma coisa, e fica replicando esse processo, sem o sentido, mostra quão vazio se torna o ritual, né? Tanto de um lado quanto do outro, eu acho que o importante é, primeiro, o ritual ele é fundamental, ele é importante, ele tem o seu valor, né? Desde que nutrido de significado e não simplesmente fazendo para se ter valor nele próprio. Essa é a primeira coisa, eu acho isso importante. Segundo, é tentar entender por que é que em algum momento ele perde o significado e ele se nutre dele mesmo. Eu acho que tem a ver um pouco com a concepção de viver para fora. Perfeito, é isso mesmo. O fato de vivermos constantemente com a consciência fora de nós, né, a gente só tem olhos para o que a gente vê lá fora. Esse ponto, eu acho que ele é para mim fundamental. E é fundamental porque, outra vez, é uma característica, e eu não sei se é uma característica da sociedade contemporânea ou uma característica da raça humana, que através de todas as nossas gerações se sustentou. Quando eu tenho o olhar para fora, portanto, o ritual vale nele mesmo, eu não estou preocupado com a espiritualidade, e sim com aquilo que eu acho que ela é, o ter passa a ser mais importante que o ser. Então, eu ter condições de realizar um casamento em Málaga, à beira-mar, com golfinhos saltando ao fundo, a minha união será perfeita até os últimos dias da minha vida. Mas por quê? De novo, é uma visão para fora. E a visão para fora, eu acho que aí existe uma diferença muito grande entre sentimentos e emoções. Perfeito. O sentimento ele vai ocorrer da pele para dentro. Ele pode até extravasar. A emoção não necessariamente. A emoção ela vai se externar. Ela vai fazer parte do mundo externo. No fundo, essa discussão que você colocou, para mim, ela amarra muitos dos conceitos que a gente tem falado. A história da sociedade do espetáculo, de a gente querer emoções fortes a cada 5 minutos. As pessoas querem ser surpreendidas em todos. Você percebe? Há um tempo atrás eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Era um jantar que tinha aqui em São Paulo, em que era tudo escuro. Escuro breu, você não via. Então você comia, os garçons enxergando com visão noturna, e você se alimentava e sem ver, para despertar novas emoções. Então, acaba tudo sendo um grande mise-en-scène, né? É um jogo de cena. Para mim, um exemplo maior é o ritual do chá. O ritual do chá, a grande preocupação é qual é o material usado para você pincelar o copo, né? E não a importância nos detalhes. O ritual do chá é desenvolvido pela filosofia Zen, que é exatamente estar 100% presente no que você está fazendo. Não importa qual é o tecido ou qual é o pelo que você tem no pincel para pincelar o chá. De novo, né? Vivemos todos para fora e não conseguimos olhar para dentro da gente. Então, até hoje a gente não abordou a questão do ego, né? Sim. Mas é absolutamente importante. A gente vai ter que, pelo menos, pincelar um pouco essa questão, Isso. porque quando toda a base de formação do ego que Freud coloca, né,
Eu não quero entrar agora nessa questão porque é um assunto para uma conversa específica, né? Mas a questão é a seguinte: nós, o ser humano é treinado, é educado, né, para sobreviver nessa sociedade. Então, a gente vê desde a infância, a gente é educado para competir, para se exacerbar, para extrair, para ganhar, etc. Então somos egos puros, né? À medida que amadurecemos, a gente percebe de que existe algo mais, né? Que há uma consciência superior ao ego. E essa que é a questão, porque toda essa sociedade do espetáculo que você coloca é uma sociedade fundamentalmente egoica. Sim. Né? E tudo isso que você está colocando é, obviamente, cultivado pelo ego. Né? Agora, a partir do momento em que você desperta um pouco e você diz, olha, minha função de vida é a expansão de consciência, eu busco minha expansão de consciência e automaticamente eu caminho em direção à luz, né? Os teus referenciais mudam um pouco, porque você não busca mais a sociedade de espetáculo, né? Você busca o quê? Aquilo que na tua última fala que você gravou, que é a questão da felicidade, né? Quem busca a felicidade é o ego. Sim. A consciência superior já é. Ponto. Ela já é. Quem distingue certo, errado, né, é o ego. Quando eu estou em uma trajetória em busca da luz, não existe mais certo e errado. Existe aquilo que consigo e aquilo que não consigo. Se hoje eu não consigo, amanhã conseguirei, porque eu estou num caminho de expansão de consciência. Então, não consegui ultrapassar essa barreira, o que me falta entender, o que me falta de conhecimento, o que me falta de expansão da minha consciência para poder alcançar esse ponto. Mas eu estou direcionado à luz, né? E nesse ponto eu volto a colocar a questão da responsabilidade e o poder que nós temos de contribuir com a sociedade, e há uma responsabilidade inerente ao ser humano de despejar à matriz energia boa. E que, obviamente, no estado de adormecimento, no estado egoico, a gente desconhece totalmente isso e nós reservamos o direito, né, de qualquer sentimento, né, que na verdade somos vítimas dos nossos pulsos egoicos, através dos pulsos mentais e dos pulsos do sentir, né? Sentir raiva, sentir, enfim. Na hora que você fala de uma consciência superior, né, esse sentir, como o próprio Dalai Lama coloca, né, você passa a ter a necessidade de se empoderar do teu ser para você transformar esses sentimentos impuros que ele coloca em sentimentos elevados. Por quê e para quê? Para você brindar à sociedade uma energia que não é só para os seres humanos, mas é para a planta, para animais, é para alimentar a matriz com energia pura, com energia de alta frequência, né? Ou de uma frequência superior, que obedece ao estado de consciência superior. Então, o que deixa claro, assim, de verdade, eu acho que hoje o que nós fizemos aqui nessa conversa, a gente chegou num outro nível. E eu vou te falar por quê. Eu tenho essa percepção. Primeiro, porque para mim isso não é claro. A impressão é que eu estou pisando num lugar em que eu não conheço e fico tentando buscar palavras para completar raciocínios. Mas isso para mim é fruto de um terreno que precisa ser explorado. Eu acho que talvez a gente tenha até um pouco de dificuldade também em materializar todas
todas as informações que a gente tem de uma maneira mais, talvez até didática, né? Mais clara. Mas eu acho que, eu tenho convicção que hoje a gente conseguiu abrir uma outra porta. Então, por que eu coloquei isso? Porque uma pergunta que me incomoda é assim, de onde vem essa necessidade que vem de muito fundo do meu ser de abrir portas? Por quê? Porque essa força de se mover na busca da consciência espiritual superior. Por quê? Pode perceber, você fica inquieto, incomoda você não estar expandindo consciência. Né? É como uma necessidade de vida, como uma função de vida, você ir à busca, né, de entender. E não é uma busca prazerosa. Não, dá um trabalho danado. Então, Dá um trabalho, sabe por quê? Porque nós temos que colocar o ego, abandonar a egoidade, né? Colocar toda essa estrutura do ego a serviço da consciência superior. E isso significa você ser responsável pelos teus pulsos e se empoderar para você conseguir gerenciar esses pulsos, né? Tanto do cérebro reptiliano, todos esses pulsos primitivos que temos. É intrínseco à nossa educação, intrínseco à nossa sociedade, somos humanos. Mas só que quando você escolhe esse caminho, né, você faz uma escolha. Você assume uma responsabilidade automática com você, de você se libertar do ego e colocar esse ego a serviço de uma consciência superior. Eu acho que a gente precisa pontuar, como você mesmo falou, né? O ego dá uma conversa, bom, na minha opinião, muito mais do que 20 minutos que a gente fica falando aqui. Mas pontuar algumas coisas, eu acho que a tônica dos próximos áudios que a gente vai conversar, talvez a gente pegue um assunto específico dentro dessa linha macro aí que a gente está discutindo, que tenta entender um pouco essa conexão da alma com o indivíduo físico, com a matriz divina e a necessidade que ela tem de gerar influência, ou de pelo menos tentar reverter positivamente a energia recebida, né? Multiplicando isso. Né? Eu acho que a gente precisaria talvez pontuar algumas ou estruturar alguns conceitos. Por exemplo, o que estamos entendendo por quaternário inferior? Como estamos entendendo a estrutura do ser humano? Né? Primeiro, para poder de aí falar, bom, o ego. O que é o ego? Né? Aí entrar em um outro tema, ego. Que é essa egoidade que a gente fala? Onde que está? Onde estão essas memórias? Né? Como que essas memórias vivem? Né? Como que elas se alimentam? Né? Entender um pouco esses pulsos que nós seres humanos temos, né? Entender um pouco esses sentimentos provocados pelos 5 sentidos, né? Que os 5 sentidos entra a informação em mim e isso desperta esses pulsos. Quem pode controlar esses pulsos? Aí vai entrar a questão da consciência. O que é isso? Né? Ou seja, precisaria estruturar um pouco toda essa... Então, agora acho que a gente chegou num momento em que é necessário começar a conversar tópicos de uma maneira mais isolada, ordenada, para fazer sentido e até o devaneio fazer sentido, porque caso contrário é difícil tocar em algo que não se vê e tentar transmitir isso também é complexo. Se quem está ouvindo não tem ferramentas para ouvir, talvez seja um pouco mais difícil. Porque nós estamos numa conversa com nossos conceitos. Por exemplo, eu tenho uma visão muito clara para mim como que meu ser funciona, né? Eu consigo reconhecer esses pulsos. Alguns eu consegui ao longo da minha vida
controlar e consigo transformar, outros ainda não, sou conscientes dos mecanismos com que eles trabalham, como que eles me absorvem na minha consciência, como me manejam. Muitas vezes eu sou vítima, né? Minha consciência é raptada por esses pulsos egóicos que não consegui ainda dominar, né? Outros já consegui. E há mecanismo, há ferramenta para fazer isso. Então, tudo isso faz parte de um caminhar de expansão de consciência. É o que estamos chamando de caminho à luz. Eu me empoderar do meu ser. Eu ser responsável do meu ser, né? No sentido de eu dirigir minha vida de forma consciente e mais, oferecer à sociedade e à humanidade, né, uma energia sadia. Vamos fazer isso então. Vamos estruturar, Vamos. pensar quando a gente vai começar.